Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Estou de volta com mais um momento de reflexão bíblica e quero agradecer a Deus pela honra, pelo privilégio que me concede de mais uma vez estar com você para falarmos a palavra de Deus. Quero agradecer a você que já é inscrito em nosso canal e você que não é, aproveita a oportunidade, se inscreve, deixa aquele like, ative o sininho de notificação que será de bênção para a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito interessante e eu quero te chamar a atenção para trabalharmos esse tema. Quem é o meu próximo? Você sabe o que significa essa expressão? Foi uma expressão usada por Jesus e eu quero te convidar a ler o texto sagrado que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 36 e versículo de número 37. Abra a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 36 e 37, diz assim a palavra do Senhor: Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Você pode dizer amém? Esta palavra é uma palavra muito gloriosa. Estava pensando hoje comigo mesmo e me veio à mente esta reflexão bíblica e eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que certo dia se levantou um doutor da lei, um homem sábio da lei, e a Bíblia diz que ele fez uma pergunta para Jesus. Ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele imediatamente olhou para aquele homem que era doutor da lei, sábio, e Jesus olhou para ele e perguntou: O que está escrito na lei? Como leis? E a Bíblia diz que ele vai citar o que estava escrito na lei. E ele diz no versículo de número 26, e ele respondendo disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aquele homem sábio, doutor da lei, resume todos os 10 mandamentos apenas em 2. Ele resume o primeiro mandamento, ele resume dizendo que o que estava escrito na lei era para amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, ao próximo como a si mesmo. E a Bíblia diz que o homem disse: Mas isso eu faço, isso eu já faço desde a minha infância. Mas a Bíblia diz que ele queria tentar a Jesus, provocar a Jesus. E ele perguntou para Jesus, tentando lhe provocar: Quem é o meu próximo? Quando ele faz essa pergunta para Jesus, o texto sagrado diz que Jesus abre um parêntese e começa a contar uma parábola. A Bíblia diz que Jesus começa a dizer: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este homem caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando deixaram meio morto. Mas na mesma ocasião em que o homem estava na beira do caminho, quase morto, vem passando o sacerdote. O sacerdote passa por longe e não atende à necessidade daquele homem. Depois, o texto diz que passa o levita. O levita tomou a mesma iniciativa do sacerdote,
passou por longe e foi embora, não deu assistência àquele homem. E o texto termina dizendo que após o sacerdote e o levita, veio também um homem que ia para sua viagem, e ele é classificado no texto como um bom samaritano. Ele era um homem que tinha um destino, ia para uma viagem, e o texto sagrado vai dizer que este homem, na parábola de Jesus contando, ele parou, deu assistência àquele pobre homem que estava jogado ao chão, todo ensanguentado, precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, precisando de uma mão amiga. A Bíblia diz que este homem, o bom samaritano, colocou vinho e colocou azeite nas feridas daquele homem, colocou ele sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, chamou o hospedeiro e disse: cuida bem dele, porque quando eu voltar, aquilo que ele gastar, eu te pagarei. E a Bíblia termina esse texto, Jesus perguntando para aquele doutor da lei: para você, desses três, do sacerdote, do levita e do samaritano, qual desses três para você é o próximo que ajudou aquele que caiu na mão dos salteadores? Jesus, naquele exato momento, estava despertando na vida daquele homem que pensava que era sábio o suficiente, uma realidade que a Bíblia nos ensina há muito tempo: a necessidade de amar, a necessidade de cuidar, a necessidade de termos misericórdia um dos outros. E o texto vai dizer que após Jesus fazer esta pergunta para aquele homem olhou para Jesus e disse: para mim, o próximo é aquele que teve misericórdia do homem que estava caído, todo ensanguentado. Este para mim é o próximo. E aqui eu quero te trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Se você observar o texto vai dizer que o próximo que Jesus estava falando foi aquele que deu a mão. O próximo foi aquele que deitou azeite e vinho na ferida daquele que precisava. Foi aquele que teve misericórdia. Este sim é o próximo. Estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas estão próximas uma das outras, mas não são o próximo. Não adianta estar próximo. Deus quer que nós sejamos o próximo, aquele que tem misericórdia. Pergunto para você: você já teve misericórdia de alguém hoje? Você já orou pela vida de alguém hoje? Deus, através da sua palavra, nos ensina. Quando Jesus faz esta pergunta para o doutor da lei, quem era o próximo, Jesus estava destacando o segundo mandamento, aqui citado por este homem, que era amar o próximo como a si mesmo. Amar é uma coisa muito difícil e também fácil. Fácil quando nós amamos aqueles que nos amam. Difícil quando amamos aqueles que nos aborrecem. Mas mesmo assim, Jesus nos mandou amar. E olha o que a Bíblia vai dizer quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 12, 14 e 17. O texto sagrado é muito rico quando o texto diz: o meu mandamento é este. É Jesus que está dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei. Também está escrito no capítulo 15, versículo 14, Jesus dizendo: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que foi que Jesus mandou? Nesse texto, Jesus mandou amar. Jesus mandou amar. E veja o versículo de número 17, que diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quem é o meu próximo? É aquele que dá a mão. Você pode ser o próximo na vida de alguém. Você pode ser aquele que pode estender as mãos sobre o caído. Você pode ser o próximo que está precisando de uma ajuda e você ser um canal de Deus para levar ajuda para ele. Ame, seja um canal de Deus para essa pessoa. A Bíblia ainda vai dizer no capítulo de número 13 de João, versículo de número 35, que Jesus, ele disse algo muito interessante, falando sobre a identidade daqueles que o servem. Ele disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus disse algo interessante. Jesus disse: eles, os homens, vão conhecer vocês pelo que vocês fazem, pelo que vocês pelas vossas obras. Jesus também estava querendo dizer o seguinte: não é pelas línguas estranhas, pelo muito falar, pelo muito profetizar, que vocês serão conhecidos. Vocês serão conhecidos como meu representante, como meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Quem é o próximo? O próximo pode ser você. No momento que você estende a mão para alguém, no momento que você ora por alguém, no momento que você cuida de alguém, no momento que você atende a necessidade de alguém, você está sendo o próximo. Não espere que alguém morra para depois você ir atrás querer ajudar, porque não há mais jeito, não há mais tempo, mas há tempo no momento para você dar a mão e para você ser um canal de Deus para outras vidas. Deus nos chamou para amar e para abençoar aqueles que precisam. Deus em Cristo te abençoe. Mais uma reflexão bíblica.